pessoal, tudo bem? Bom, então hoje nós vamos trabalhar a mineração do Brasil colonial, certo? Lembrando que a mineração do Brasil colonial venceu o segundo maior ciclo econômico que nós teremos, né, nessa fase aqui no Brasil. O primeiro foi o ciclo da cana-de-açúcar, que a gente já trabalhou nas passadas, né? Cada um com suas peculiaridades, ok? Então vamos trabalhar hoje o chamado ciclo da mineração do Brasil, ou a mineração do Brasil colonial. Ora, pessoal, encontrar no Brasil riquezas minerais sempre foi o grande objetivo da coroa portuguesa, desde que começou a colonização do Brasil, né? Se optou pela agricultura de exportação, porque não se encontrou de imediato minérios no Brasil, tá? Não podemos esquecer que a colonização começou no litoral e que esses minérios estavam no interior, certo? Então, a princípio, pouca coisa vai ser encontrada, tá? Então, em função disso, a coroa portuguesa implanta no Brasil a agromanufatura açucareira, certo? Mas continua em busca de minérios, tá? Porque o grande sonho do Estado lusitano era exatamente encontrar riquezas minerais no Brasil. Isso vai acontecer, tá? Isso acontece ali por volta do século, no final do século XVII, ok? Muito bem. Então, olha só, essas riquezas minerais, elas vão ser encontradas, a princípio, em pouca quantidade no início da colonização, né? A nossa colonização começa no século XVI. Algumas coisas foram encontradas, mas muito pouco. Não compensava, né, se investir na procura dessas riquezas minerais, porque muito pouca coisa foi encontrada a princípio, tá? Daí porque o Estado português se volta para a agricultura de exportação, ok? Entretanto, gente, lá no final do século XVII, os bandeirantes paulistas vão descobrir, lá no interior da sua capitania de São Paulo, as primeiras grandes jazidas minerais, certo? Muito bem. Tanto é que essa área na qual foram encontradas essas minas, ela vai ser denominada de região das Minas Gerais, sendo que essa região das Minas Gerais era nada mais nada menos do que o interior da capitania de São Paulo, tá? E os descobridores serão exatamente os bandeirantes paulistas, né? Esses bandeirantes paulistas, tá? Em função da pobreza da capitania de São Paulo, eles faziam exatamente dessa atividade, da procura por riquezas minerais, a sua fonte de renda. Os bandeirantes paulistas se destacavam, né, na montagem daquelas expedições bandeirantes que partiam para o interior para procurar isso, para escravizar, para procurar riquezas minerais, ou para praticar o sertanismo de contrato, né? Que era a captura de leitos fugitivos ou destruição de quilombos ou aldeias rebeldes, ok? Muito bem. Então, aqui nós temos uma gravura representando aqui os chamados bandeirantes paulistas, né? Aqui todos com suas vestimentas, né, pitorescas da época, ok? Bom, então, seguindo adiante. É claro, pessoal, que a partir do momento que você tem a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, interior da capitania de São Paulo, muitas coisas vão mudar, né? Nós vamos ter de imediato algumas consequências, né? Algumas transformações nessa área das minas. Ora, e quais foram elas? Bora ver aqui. Então, a primeira, nós temos uma migração maciça de pessoas em direção à região mineira, né? Quando eu falo migração maciça, eu quero dizer em grande quantidade, né? Então, como se diz por aí, gente, onde tem ouro, tem gente, e onde tem gente, tem confusão, tá? É claro que, juntamente com essas pessoas, vai chegar a discórdia para a região das minas, né? E essa discórdia vai se transformar em um conflito armado logo no início da mineração na região mineira, tá? Esse conflito a gente vai chamar de a Guerra dos Emboabas, ok? Essa Guerra dos Emboabas é nada mais nada menos que um conflito entre paulistas que descobriram as minas, né? Então, quem descobriu as minas? Os bandeirantes paulistas, né? Mas nós vimos agora há pouco que essa descoberta atraiu centenas de pessoas para a região. Então, essas pessoas a gente vai chamar de forasteiros. Já os paulistas chamavam de emboabas, que é um termo pejorativo, né? Emboaba era um pássaro emplumado que se alimentava de carniça, lembrando um pouco o urubu que nós conhecemos, certo? Então, a Guerra dos Emboabas vai ser um conflito entre paulistas e forasteiros, apelidado de emboabas, pela posse das minas descobertas. Tudo começou quando a Câmara Municipal de São Paulo, órgão responsável pela administração
da Vila de São Paulo tomou uma decisão em relação a essas minas. De acordo com essa determinação da Câmara Municipal de São Paulo, somente paulistas ou habitantes das redondezas teriam o direito de explorar as minas descobertas. É claro que essa decisão não vai ser aceita por esses forasteiros, porque, de acordo com essa decisão, eles não poderiam explorar as minas descobertas, tá? E eles não aceitaram. Então, o resultado vai ser a formação de dois grupos armados rivais que vão se confrontar pela posse das minas descobertas, né? E esse episódio vai ficar conhecido como a Guerra dos Emboabas, aqui representado por essa gravura, ok? Muito bem. Ora, essa guerra, ela vai transcorrer, ela vai se prolongar por cerca de mais ou menos um ano, ok? E cada dia chegavam mais forasteiros para a região. Então, pouco a pouco, o número de forasteiros foi superando o número de paulistas, né? E os paulistas começaram a perceber que aquela guerra não ia levar a lugar nenhum, ok? Então, grande parte dos paulistas resolveram desistir de Minas Gerais. Desistiram e se dirigiram para o centro-oeste em busca de novas minas nessa região. Mas houve, sim, um grupo de paulistas, né, liderado pelo senhor Manuel Borba Gato, que resolveram resistir até o final. Esse grupo de paulistas que resolveu, né, resistir até o final, acabou sendo cercado pelos forasteiros. E depois de um intenso tiroteio, o líder forasteiro, Manuel Nunes Viana, propôs aos paulistas que eles depusessem suas armas. Caso assim o fizessem, poderiam ir embora, né? Teriam suas vidas poupadas. E os paulistas acreditaram. Então, depuseram suas armas, renderam-se e foram todos assassinados pelos forasteiros. Então, esse episódio ficou conhecido como o Capão da Traição, uma vez que ele ocorreu em um capão de mato. Não esquecendo que um capão de mato é uma mata fechada, certo? Então, esse episódio, conhecido como Capão da Traição, vai marcar o final da Guerra dos Emboabas com a vitória dos forasteiros, tá? Então, os paulistas vão se deslocar para o centro-oeste, ok? Aonde descobriram ouro em Goiás e Mato Grosso, ampliando assim a área da mineração, certo? Então, tudo isso aqui, gente, ocorre de imediato, logo assim que a mineração teve início aqui no Brasil, tá? É claro que a partir do momento em que a coroa portuguesa soube da existência de minérios em Minas Gerais, ela vai logo se preocupar em exercer o seu controle sobre a região mineira. E esse controle vai ser exercido por órgãos administrativos, tá? Que ela cria na região. Entre esses órgãos administrativos, nós temos aqui dois se destacando. A Intendência das Minas, que era o órgão máximo que atuava na região mineira, e as casas de fundição que são criadas lá por volta de 1720, né? Com um objetivo específico que a gente vai ver mais adiante. Entendido? Então, bora lá. Então, vamos falar um pouco a respeito desse controle metropolitano sobre a região mineira, tá? Uma coisa que nós não podemos esquecer, pessoal, é que a coroa portuguesa, aqui no século XVIII, ela está carente em termos econômicos. Desde que aconteceu a União Ibérica, é que Portugal nunca mais conseguiu equilibrar suas finanças. Então, Portugal vai usar a mineração exatamente para tentar compensar os seus prejuízos econômicos adquiridos em gestões anteriores, tá? Então, para exercer esse controle na região das minas, a coroa portuguesa cria órgãos administrativos. E o primeiro deles é exatamente a Intendência das Minas. A Intendência das Minas era um órgão tão importante que o intendente não estava subordinado ao vice-rei, que era a autoridade máxima do Brasil. Ele estava subordinado diretamente ao rei de Portugal, certo? Entre as funções exercidas pela Intendência das Minas, o que é que nós podemos destacar? Então, primeiro aqui, ó, tá? É demarcar os lotes, tá? Demarcar os lotes que seriam arrendados àquelas pessoas que estivessem dispostas a pagar por esse lote para poder ter o direito de explorar ouro da região das minas, ok? Então, todas as riquezas do subsolo pertenciam à coroa portuguesa. Se alguma pessoa viesse a descobrir uma mina, essa pessoa era obrigada a comunicar essa descoberta à Intendência das Minas. A Intendência das Minas processava o cercamento da região, dividia essa região em lotes, chamado de datas, né? E essas datas eram arrendadas
a pessoas que quisessem explorar ouro na região, certo? A pessoa que descobriu, ela tinha o direito de escolher um lote para si, ok? E aí esse lote variava de tamanho, de acordo com o número de escravos que ela tivesse. Quanto mais escravos ela tivesse, maior seria o seu lote, ok? Então, além de cercar a região e dividir a região em datas ou lotes, né, cabia ainda a intendência a cobrança do quinto. Lembrando que o quinto era 20% de toda a produção obtida pelo mineiro. De tudo que ele arrecadasse na exploração, 20% era da coroa portuguesa. E quem cobrava esse quinto era exatamente a intendência das minas. Tá? Além do mais, a intendência ela exerce função de prefeitura da região. Tá? Por exemplo, o abastecimento, o policiamento da região, todas essas funções eram de competência da intendência das minas, ok? Que era o órgão máximo que atuava na área das minas. Então, além da intendência, nós vamos destacar também aqui as casas de fundição. Pessoal, normalmente o ouro arrecadado, ouro explorado, ou era ouro em pó ou pepitas, né? O ouro em pó era explorado principalmente nos rios, né? Então, pegava-se aquela lama ali do leito dos rios, né? Essa lama era lavada em um instrumento que eles chamam de bateia, e após lavar toda aquela lama, ficava aquele pozinho de ouro no fundo, né? Então, você chama de ouro de aluvião, certo? Era ouro em pó. Havia também as pepitas, né? As pedrinhas de ouro, ok? O ouro dessa condição, seja em pó ou pepitas, ele era facilmente contrabandeado. Então, para combater o intenso contrabando de ouro da região, o que a coroa portuguesa fez? Ela cria as casas de fundição. A partir do momento que as casas de fundição foram criadas, os mineiros eram obrigados a enviar sua produção para essas oficinas, onde o ouro era derretido, transformado em barras, marcadas com o selo real, certo? E os impostos da coroa eram retirados na própria casa de fundição. Então, era uma maneira da coroa combater o contrabando na região, certo? Depois da criação das casas de fundição, ficou muito difícil para os mineiros contrabandearem o ouro. É claro que os mineiros não aceitaram essa determinação, certo? Não aceitaram essa determinação. E liderados por um mineiro chamado Filipe dos Santos, dirigiram-se até Vila Rica para protestar contra o governador local, exigindo o fechamento das casas de fundição e a cobrança dos impostos do sistema anterior. Mas a revolta vai encerrar com a prisão e a execução do líder, Filipe dos Santos. E as casas de fundição foram mantidas. Depois da manutenção das casas de fundição, os mineiros usavam outros métodos para contrabandear. O mais comum era o famoso santo do pau oco, né? Sabendo que os portugueses eram muito religiosos, os mineiros mandaram confeccionar aquele santo de madeira, oco por dentro, né? E enchiam de ouro, ok? O qual eles vendiam para os contrabandistas, tá? Então, demorou um pouco para a coroa detectar o famoso santo do pau oco, tá? Que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia para designar uma pessoa falsa, né? Ok? Muito bem. Então, gente, nós não podemos esquecer que a coroa portuguesa estava necessitada financeiramente nesse momento. Ela usa a região mineira para arrecadar. E a forma que ela encontra para arrecadar é exatamente a tributação, ou seja, a cobrança de impostos na área das minas, certo? Muito bem. Entre esses impostos que vão ser estabelecidos na região das minas, os mais importantes eram os seguintes aqui. Primeiro, o quinto, que nós já falamos agora há pouco. Então, o quinto corresponde ao quê? A 20% de toda a produção bruta obtida pelo mineiro, destinada à coroa. De tudo que ele arrecadasse, ele já sabia. 20% era destinado à coroa. E esse 20% é o quinto. Inclusive, o quinto era a principal forma de arrecadação da coroa na região das minas. Ok? Havia também a captação. A captação, gente, era o imposto cobrado sobre cabeça de escravo. Quanto mais escravo o dono da mina tivesse, mais imposto ele pagaria, certo? Porque era o imposto que incidia sobre suas posses, em especial sobre os escravos que ele possuía. E nós temos também aqui a finta, né? A mineração vai alcançar o seu apogeu, seu principal momento, ali por volta de 1750, tá? Então a arrecadação chegou no auge. E a coroa portuguesa aproveita esse momento de prosperidade e estabelece a finta. O que seria a finta? Bom, ele estabeleceu o quê? Toda a região mineira seria obrigada
a enviar anualmente para Portugal a quantia de 100 arrobas de ouro. 100 arrobas dá 1.500 quilos de ouro. Tá? Então, anualmente, a área das minas, além dos impostos que já pagava, teria que enviar para Portugal a quantia de 100 arrobas de ouro, certo? Então, essas 100 arrobas eram um imposto chamado de finta, entendido? Pessoal, o grande momento da mineração foi no século XVIII, certo? Agora, nós temos que delimitar a primeira metade do século XVIII, ou seja, 1701 a 1750, nós temos o auge da mineração. É quando ela alcança o seu apogeu, né? Seu principal momento. Agora, a segunda metade, 1751 a 1800, é quando você tem a crise da mineração. Lembrando que crise é a mesma coisa que decadência. Então, é quando a mineração ela começa a sua trajetória de decadência, certo? E é claro que, a partir do momento que a mineração entra em decadência, né, os impostos reais vão diminuir gradativamente. A coroa portuguesa já não consegue mais arrecadar a mesma quantidade que arrecadava antes. Entendido? Então, para evitar perdas, né, na sua arrecadação, a coroa portuguesa, na época representada pelo Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro, ela cria a derrama, né? Está aqui representada nessa gravura. Observem que eles tiram tudo que a pessoa tem. Aqui no caso é o mineiro, tá? Está dizendo que não tem mais nada. Como não? Que o fiscal, né, entregue suas calças. Porque realmente era assim. Confiscava-se todos os bens que os mineiros possuíam, né? E esse confisco de bens, que a gente vai chamar de derrama, ok? Era exatamente para cobrir aquela quantidade de 100 arrobas anuais que deveria ser enviada para Portugal. Caso essa quantia não fosse alcançada, então se processava a derrama. Ou seja, o confisco do bem dos mineiros, né? Esses bens seriam leiloados para complementar essa quantia estabelecida, né? E foi exatamente essa cobrança da derrama que foi a causa imediata da principal revolta separatista ocorrida aqui no Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento articulado, organizado pela elite de Minas Gerais, que não se conformava mais com o excesso de impostos que pagava para Portugal, principalmente com a cobrança da derrama, que confiscava seus bens, né, para complementar aquela quantia de 100 arrobas anuais referente à fim. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ficar por aqui por hoje, nessa primeira parte de aula sobre a mineração no Brasil. Tá? Na próxima hora a gente continua, porque nós já temos ainda para analisar o Distrito Diamantino e as consequências gerais que a mineração provocou para o Brasil colonial, que são muitas, né? Então, vamos terminar aqui a primeira parte. Na próxima hora a gente continua, ok? Um abraço e até a próxima.